Olá, meu nome é Arthur Martinez, sou professor de Cálculo 1 e Física 1 da WFG Concursos e vou introduzir agora a ementa do Cálculo 1, mais comum em todos os concursos públicos aí que nós vamos abranger. O primeiro conteúdo vai ser o estudo de funções variáveis reais. A gente vai dar definições, domínio, imagem, gráfico da função inversa, trigonométrica, multiplicidades, que é a parte base para entendimento de tudo que vem posteriormente, que é o próprio cálculo 1, que é a parte de limite, continuidade, derivada e integral. A parte de limite ali, a gente vai estudar os conceitos de continuidade, a definição gráfica, os limites laterais, as propriedades, teorema do confronto, limites do infinito, limite trigonométrico fundamental e limite exponencial fundamental. Aí sim poderemos passar para o curso de derivadas, e vamos usar a definição de limite para definir a derivada, usar a definição geométrica de derivada, derivada num ponto qualquer, usar conceitos, definições de continuidade, através dos limites laterais ali, regras da derivação e regra da cadeia, todas as aplicações que envolvem derivados, como teorema de Rollet, teorema do valor médio, taxas relacionadas, qualquer problema de derivação com aplicação, seja no cálculo, na biologia, na engenharia, na física, na química, todos esses cálculos de aplicação estarão no curso de derivada. O último tópico abordado pelo curso será o cálculo de integrais. Integral de Riemann como somatório infinitesimal e o teorema de... Desculpa, vamos voltar um pouquinho. O último ponto que nós abordaremos será o cálculo de integrais. A definição de integral de Riemann como somatório infinitesimal, teorema fundamental do cálculo, parte 1 e parte 2, para que possamos, então, partir para os métodos de integração propriamente ditos. Ok? Essa será a ementa do curso de Cálculo 1, fornecida pela WFG e ministrada por mim.
Continuando. Então, como início nós vamos ver a definição de função, que é pré-requisito para entendimento de qualquer outro conceito que possa vir a posteriori. Será a definição de função como uma relação que satisfaz uma dada condição. Essa condição a gente vai deixar mais claro daqui para frente, um pouco mais à frente ao curso. Mas antes a gente precisa determinar o domínio e contradomínio, ter esse conceito bem fixado na cabeça dos alunos. E que o domínio como um conjunto de partida das flechas. Então, mais para o campo matemático, o domínio é um conjunto que sai todos os valores possíveis que entram na função. Os valores possíveis para entrar na lei de formação de uma função e os que efetivamente saem são denominados conjunto imagem. Os que podem sair são denominados contradomínio. Então, o que acontece aqui? Eu chamei o conjunto A, que possui os elementos número 1 e número 2. Saem flechas desse conjunto A que atingem elementos do conjunto B. Quais elementos? O elemento 2 e o elemento 6. Ok. Então a gente define como domínio o conjunto dos números que saem da... Desculpa. Então a gente chama de domínio os valores que a função pode receber para que ela sofra uma transformação através da lei de formação e que efetivamente sai lá do outro lado, que seria o conjunto imagem. O contradomínio é o valor que poderia sair, mas não saiu, tudo bem? Então o contradomínio, o conjunto do domínio, aqui pode ser definido como conjunto fechado de 1 e 2. É meu domínio. Aí o contradomínio, todos os elementos aqui que poderiam entrar, né? 2, o 6 e o 4. E a imagem são os valores que efetivamente são atingidos por essas setas. 2 e 6. Bem, note que a gente ainda não está preocupado em definir com qual lei de formação que essa função submeteu o número 1 a chegar no número 2. E nem como o número 2 se tornou o número 6 aqui. Lá na frente nós vamos definir a função f de x igual a y, que é a base de todo o conceito de funções.
Continuando. Agora vamos definir o que é uma relação aplicada ao conceito de função. Para que uma relação qualquer seja denominada função, ela tem que satisfazer essa propriedade, que todos os elementos do conjunto de saída das flechas devem estar associados a um e somente um elemento do conjunto de chegada das flechas, não podendo restar qualquer elemento da saída das flechas. Então, veja bem, vamos analisar se esse conjunto aqui, de A e B, se essa relação aqui seria uma função. Do número 1 partem duas flechas, então isso viola aquela condição do 1 e somente um elemento de chegada das setas. Essa condição aqui não está sendo imposta, não está sendo respeitada aqui. Porque 1 parte de 1 e chega em 6, mas parte de 1 e chega em 5. Então isso não é válido. Violou outra condição? Violou. Não são todos os números do domínio que estão associados aos outros elementos do contradomínio. Ok? Então o segundo exemplo aqui. Saiu de 2 e chegou no 2. Ok. Saiu de 4 e chegou no 8. Até aí tudo bem. A cada um do domínio chega só um no contradomínio. Tudo bem. No entanto, tem um número fora aqui do domínio. E ele não está relacionado a ninguém. Isso viola o conceito de função também. Diferente desse caso aqui. O número 1 sai a flecha dele e atinge o número 2. Do número 2 para o número 4. Do número 3 para o número 6. Sobrou 5 aonde? No contradomínio. Isso pode? Pode. A definição não viola isso. Então, para cada elemento do conjunto de saída das setas que a gente definiu anteriormente como domínio, eu tenho um e somente um elemento de chegada das setas. Os que efetivamente recebem as flechas, a gente definiu ali atrás, que seria o conjunto imagem. Os que podem receber a seta é o contradomínio. O contradomínio é o que pode receber a seta. Ah, mas o 5 não recebeu. Ok. Ele não faz parte da imagem. Ok? Então aqui fica bem evidente aqui. Isso aqui não é uma função. Se não é uma função, é apenas uma relação. Uma relação. Lá na frente a gente vai ver funcionalidade. Podia ser o contrário de função, é funcional, né? Isso não é abordado por enquanto. Isso também é uma relação apenas. E aqui é uma função. Ok. Parou aí. Bom, continuando com o nosso exemplo, aqui a gente descobriu que isso aqui era uma relação, e não apenas é uma relação, é uma função, porque a cada valor do domínio está relacionado um e somente um elemento do contradomínio, e ele define então o conjunto imagem dentro do contradomínio. Sim, o conjunto imagem é sempre subconjunto do contradomínio. Ele pode ser igual ao contradomínio, se sumisse esse elemento aqui. Aqui eu teria que o contradomínio é igual ao conjunto imagem, mas por causa desse elemento aqui que ficou de fora, que não recebeu a flechada, os conjuntos não são iguais, é apenas um subconjunto. E aí, graficamente, o que a gente tem? A gente tem que o conjunto de saída das flechas, o domínio, está sempre representado pelo eixo X no plano cartesiano. E o conjunto que recebe as flechadas, aqui o conjunto imagem,
está sempre representado no eixo Y. Então, se eu tenho 1 no domínio, você marca o ponto 1. 1 no domínio chega em 2. Aí você joga na função e ela tira 2 para a gente, aqui na imagem. Então, é esse ponto aqui. Se eu jogo 2, eu tiro 4. Eu jogo 2. Tiro 4 aqui. Jogo 3, tiro 6. E assim sucessivamente. Bom, claro está que se eu ligar todos esses pontos aqui, essa reta se aproxima muito, na verdade, é a própria reta da função afim y é igual a 2x. Para cada x que eu tenho no domínio, o que ele vai tirar no conjunto imagem é 2 vezes esse valor do domínio. Então, se eu tenho 1 como x, 1 vezes 2 dá 2. A imagem está 2, ok. 2 é o domínio, é o valor de x. 2 vezes 2, 4, ok. 3 no lugar do x, 3 vezes 2, 6, ok. Então, e assim sucessivamente. Porque lá na frente a gente vai ver que o domínio disso aqui vai de menos infinito a mais infinito, é contínuo, sem bico, derivável em qualquer ponto aí. Ok, pessoal? Temos um exemplo gráfico aqui de função. Agora a gente vai complicar um pouco mais, mostrando um gráfico de função de segundo grau e como descobrir se isso é uma função. Agora vamos dar uma complicada aqui, bem tranquilo também. Mas vamos ver se esse gráfico aqui, se essa curva representa uma função. Como a gente faz isso? Olhando bem para a definição. Eu tenho que pegar um elemento de saída do conjunto de saída das flechas, que a gente denominou como domínio. E saindo, só pode sair uma flecha dele e atingir somente um na imagem. Ok? Então, reparem bem para esse x aqui. Um x qualquer. x1 eu vou chamar. Quando eu jogo ele na relação aqui, que é candidata à função, ele cospe esse valor de imagem. É o y1 que eu vou chamar. Mas ele também tira esse valor aqui. O y2. Isso, pelo diagrama de Venn, que a gente estava estudando ali atrás, seria basicamente dizer que esse é o x1, esse é o y1, y2, estava acontecendo exatamente isso aqui, o que viola a condição de função. Então essa curva não representa uma função. Ah, mas seria só para esse ponto? Não, para qualquer outro ponto aqui, ó, para esse, peguem 2 pontos também, para um x2 qualquer, para esse, para quaisquer pontos aqui, conforme você vai se aproximando do bico. Ok? Vamos ver esse aqui. Eu acredito que seja diferente. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer x aqui do domínio, x é um valor do domínio. Para esse x aqui, para esse x1 aqui. Para esse x1, ele tem uma imagem 1. Aí você olha, tá, mas tem outro ponto aqui que também tem imagem 1. Vou chamar de x2.
Aí tem esse ponto aqui, x3. Que valor que ele tira na função? Ele tira esse valor de imagem aqui, y2. Mas também que é o mesmo desse daqui, do x4. Vamos entender pelo diagrama de Venn, fica bem claro o que está acontecendo. Eu tenho o conjunto A, que é o nosso domínio, conjunto B, que é o contradomínio, e dentro do conjunto B, que é o contradomínio, mora o conjunto imagem. Eu tenho x1, x2, x3 e 4. x1, x2, x3, x4. Mas tem apenas y1 e y2. y1 e y2. O que está acontecendo? Quando o x1 dá uma flechada no y1. x1 dá flechada no y1. O x3 dá flechada no y2. O x2 dá uma flechada no y1. O x4 dá flechada no y2. Ok. Não viola a condição de função. Por quê? Porque a cada elemento do domínio atinge um e somente um elemento do contradomínio. E nesse caso aqui, se formos restringir só esses valores, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então não coloquei mais nenhum valor ali dentro. Ok? Então, o que a gente tem que fazer para determinar graficamente e dizer se uma função ela é relação ou uma função propriamente dita? Traçar curvas paralelas ao eixo y, ou ortogonais ao eixo x, como você preferir. Se interceptar duas vezes, é uma relação e não uma função. Repare que eu estou traçando aqui e só está interceptando uma vez, uma vez. Ó, uma vez. O que não estava acontecendo aqui? Essa curva aqui, ó, eu traçava uma reta paralela a y, ela interceptava duas vezes. Isso já é uma condição para não ser função, ok? Corta aqui. Agora vamos fazer um estudo de caso mais prático. Se o enunciado de algum exercício te der aqui uma função, você deve analisar a condição de existência dessa função. Porque pode acontecer casos de que ela não seja válida em algum ponto. Por exemplo, a função aqui ela é polinomial. Polinomial ela é contínua em todos os pontos, o domínio vai ser sempre os reais. Então, o domínio, conjunto dos reais. Então, que valores de x ela pode entrar aqui na função? Qualquer x. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 1000, menos 1 milhão. Então, de forma geral, é o conjunto aberto, né, de menos infinito a mais infinito. Qualquer valor pode entrar. E contradomínio? O contradomínio pode sair. Contradomínio é o seguinte. São os valores que podem sair da função. Pode ser qualquer valor, porque não tem uma restrição ainda. Como é o caso de funções racionais, aquelas funções que são formas de fração, funções com radical, se o radical for par, aí ela tem uma condição de existência ali para ser maior ou igual a zero, se for ímpar tem que ser só maior que zero, se for logaritmo tem uma condição, e isso a gente vai vendo ao longo do curso. Contradomínio também, pode ser qualquer valor, de menos infinito a mais infinito. Aí o conjunto imagem, que é o valor que efetivamente sai, a gente logo de frente ao problema não conseguimos calcular. No entanto, a gente vai determinar graficamente ali e vocês vão ver como é fácil. Bem, essa é uma equação de segundo grau. Uma função de segundo grau tem como gráfico uma parábola, né? Então, vamos esboçar sua curva aqui. X, Y, onde x representa o domínio, y é o conjunto imagem. Escrevi errado aqui é conjunto imagem. O que vai acontecer aqui? Nós temos que determinar os pontos fixos, ou seja, as raízes dessa função, onde ela corta o eixo x, ou seja, onde ela corta o eixo x, o valor de y é zero. E por definição, que é a parte muito importante, por definição, f de x é igual a y.
Ok? Aí nós vamos aqui para o cantinho fazer o esboço. Se f de x é igual a y, então y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Tem várias formas de calcular isso aqui. Posso pegar aqui por Bhaskara ou por soma e produto. Soma e produto. A soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. O a é 1, o b é menos 5, o c é 6. Menos com menos 5 dá 5. 6. As raízes dessa função do segundo grau são tais que a soma d5 e o produto d6. Dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Então, x1, né, que é o chamado de primeira raiz e segunda raiz, pode ser o 2 e 3, ou vice-versa. 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Ok. Então, ali eu tenho que os pontos fixos são 2 e 3. Quando x igual a 0, ela corta o eixo y, né? Ela intercepta o eixo y. Quando x é igual a 0, esse termo vai para 0, esse termo vai para 0, sobra o 6 aqui. Então, quando x é igual a 0, ela passa aqui no ponto 6. Então, é algo desse tipo aqui. Ah, tem outro ponto. Ela é côncava para cima porque o primeiro termo, aqui, tem 1 multiplicando. O 1 é maior que 0. A gente vai ver isso nas aplicações de derivada da concavidade. Se esse termo aqui, se a segunda derivada for positiva, então a parábola é côncava para cima, a função é côncava para cima. Se for negativa, a função é côncava para baixo. Vai provar isso matematicamente ao longo do curso. Então, sei que o a ali é positivo, é 1. Ela é côncava para cima, é algo próximo disso. 2 e o 3 aqui. Então tá. Mas olha, reparem bem. O eixo y representa o conjunto imagem. Ele tem se eu refletir isso aqui, colocar um observador e espelhar essa função no eixo y, que é o conjunto imagem, você vê que o valor mínimo é aqui, ó. Aqui começa o conjunto imagem e vai andando, vai andando. Isso aqui continua lá para o infinito, porque o x, que é o domínio, vai de menos infinito até mais infinito. Então o x está avançando no sentido negativo, indo para menos infinito. Então, e paralelamente a isso, o contradomínio está recebendo elementos junto com o conjunto imagem. Então, você vê que o conjunto imagem ele não coincide com o contradomínio. O contradomínio vai de menos infinito até mais infinito. Essa aqui vai do menos y y do vértice até o mais infinito. E como que a gente calcula esse y do vértice? Isso aí também a gente vai provar, mas de antemão, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Delta é o discriminante. A gente vai ter que y do vértice menos delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. O a é 1, fica menos 1 sobre 4, que multiplica b ao quadrado 25. 25 menos 4 vezes o 1, que é o a, vezes o c, que é 6. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24, 1. Então fica menos 1/4. Que é exatamente o valor do y do vértice aqui. Determinamos o conjunto imagem com o auxílio do gráfico. Que ele vem... aqui o intervalo tem que ser aberto. Por que o intervalo é aberto no infinito? Porque o infinito não é um número. Ele é um infinito não contável. Então você pode se aproximar o quanto você queira. Quer falar que o seu infinito é 100, mas a função vai mais que 100. Então pode ser 1 milhão, mas ela vai mais que 1 milhão. Então pode ser 2 milhões, pode, 3 milhões, 100 milhões. É o infinito o quanto você queira. Então nunca o infinito vai entrar. Nunca ele faz parte do domínio. E por isso que é intervalo aberto. Graficamente seria bola aberta, né? Bola contrário do intervalo fechado, que seria uma bola pintadinha. Então o conjunto imagem, o menos 1/4 entra. Então seria intervalo fechado no menos 1/4. De menos 1/4 até mais infinito, intervalo aberto. Ok?
Com o auxílio das definições de função, conseguimos determinar o domínio, o contradomínio e o conjunto de imagem de uma função polinomial de segundo grau. E já deu para revisar um pouco da matemática básica lá do ensino médio fundamental. E agora vamos ver técnicas para a gente determinar o domínio de funções. São técnicas bem práticas e bem simples que vão nos ajudar a determinar o domínio de uma função. Os erros clássicos que podem aparecer aqui é vocês se perderem nos casos híbridos das regras, misturar o caso 1 com o caso 2, com o caso 3. Isso gera um pouco de confusão, mas se você analisar separadamente, caso a caso, vocês não vão se perder. Vamos supor aqui que eu tenho uma função, já sei que é função, uma função racional, ou seja, uma função que é fração de duas funções. Uma função p de x que é igual a uma f de x sobre uma g de x. A gente sabe que, para a gente, por enquanto, não existe a divisão por zero. Ok? Então, de antemão, já nós sabemos que g de x tem que ser diferente de zero. Então, o domínio seria os reais, exceto as raízes da função g. Ok? A gente vai fazer um exemplo, vai ficar bem claro ali na frente. O segundo caso, e acho que os dois mais importantes estão aqui, costuma pegar bastante, já vi em alguns concursos, que é o caso da raiz. Quando o índice da raiz for par, então a função que está dentro do radical deve ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. E quando o índice da raiz for ímpar, o radicando tem que ser apenas maior que zero. Isso gera uma confusão ali, o pessoal confunde um com o outro ou esquece do intervalo fechado em zero aqui, que inclui o zero, que é maior ou igual a zero, aqui não inclui o zero. E a gente vai fazer alguns exemplos aí para fixar essa regra. Aqui nós temos que determinar o domínio de três funções. A função f de x, a função g de x, perdão, e a função h de x. Aí você vê que essa aqui é uma função racional, tem um probleminha, só uma restrição apenas, que é denominador diferente de zero. Você vê a função g de x e vê que a restrição é que o radicando tem que ser maior ou igual a zero, porque o índice é par, quando não tem nada aqui é 2. Okay?
E aqui, eu vou colocar aqui ser diferente, um radicando ímpar, raiz cúbica de uma função racional. Então é um caso híbrido aqui. Juntar o caso 1 com o caso 3. Okay? Vamos determinar o domínio da função f de x. A única restrição que temos aqui é que o 4x mais 12 tem que ser diferente de 0. Ok? E aqui fica a função do primeiro grau, tranquilo aqui de se trabalhar, menos 12. Dividindo todo mundo por 4 aqui, fica menos 12 sobre 4. Então x tem que ser diferente de menos 3. Ou seja, o domínio dessa função aqui, ó, você colocar lá no eixo x, lá, vou desenhar uma parte aqui, é toda a reta real, exceto o número menos 3 aqui. Então está aqui o domínio. Ele veio lá do menos infinito, chegou no menos 3, pula, deixa aberto, e ele vai do menos 3 até o mais infinito. Então o domínio aqui a gente pode expressar da seguinte forma. Os reais menos o menos 3. A forma mais comum de expressar seria assim. Reta dos reais, exceto o elemento menos 3. Agora vamos para a segunda função. Como que a gente vai fazer aqui? Ela é um caso híbrido, né? Não, é um caso único só, perdão. De p de x aqui com radicando par. Ok, ali é 2. Então o que está dentro aqui da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Vamos lá. A gente viu essa função anteriormente e a gente descobriu que as raízes dessa função f de x, vou chamar, g de x é a função toda, eu vou chamar só isso aqui de f de x, igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, que as raízes, ou seja, onde isso aqui vale 0, é quando x igual a 1, x igual a 2 ou x igual a 3. Doação produto menos b sobre a, c sobre a, você ia ver que a soma tem que dar 5 e o produto 6. E aí você desenhando a reta real, que é a reta do domínio ali, nosso eixo x. O número 2 e o número 3 entram na reta real aqui. E qual que é a restrição aqui? Que isso aqui seja maior ou igual a 0. E aí você pensa, pô, então inclusive 2 e 3 entram, tem que ser bolinha fechada. Por quê? Porque quando for 2 ou 3 o nosso valor para x, a função vale exatamente 0. Se eu colocar 2 aqui, 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 6, isso dá 0. 3 ao quadrado, menos 15 mais 6 também dá 0. Ok. Essas são as raízes. Isso aqui tem que ser apenas maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. O igual a 0 está aqui. Agora, maior. A gente viu graficamente lá, o que acontecia? Que isso aqui era uma parábola de concavidade para cima. Então, os valores maiores que 0 estão aqui, ó. Aqui e aqui. Teria outra maneira de visualizar isso sem fazer o gráfico? Teria. Vou desenhar aqui. Aqui o 2. Aqui o 3. É você pegar a sua função aqui de dentro, onde possa haver uma restrição, e aqui há, que isso aqui tem que ser maior ou igual a 0, e colocar um número que com certeza está à direita de 3. Eu pego um número bem expressivo, por exemplo, 1 milhão. Se eu pegar 1 milhão, vai estar mais 1 milhão, deve estar aqui por escala, né? Está bem longe aqui, mas vou supor que 1 milhão esteja aqui. 10 a sexta. O que acontece com 1 milhão, acontece para qualquer número à direita do 3, na reta real. Seja para o 3,001, seja para o 4, seja para o 5, para o 6, mas para qualquer número que está à direita dele. Então, se eu pegar 1 milhão e elevar ao quadrado, isso vai dar um número gigantesco. E tirar 5 milhões mais 6, essa parte negativa, tudo bem, mas 1 milhão ao quadrado é 10 na 12, é um número muito expressivo, e isso é um valor estritamente positivo. Ok. Isso aqui, apesar de ser um valor negativo, ainda é superior ao valor positivo. Então, com certeza, o que está aqui é positivo. Inclusive, no 3, no 301. 3,00001
eles jogariam na função e dariam um valor acima de 0, ok? E aí você tem que ver a multiplicidade da raiz, que é um conceito que a gente vai revisar também. A multiplicidade dessa raiz é 1. Porque 3 é raiz apenas uma vez. O 2 também é raiz apenas uma vez. Então a multiplicidade é 1. 1 é a multiplicidade dessas raízes. E 1 é par. Se a multiplicidade... E 1 é ímpar. Se a multiplicidade da raiz for ímpar, ocorre alternância de sinal em torno da raiz. Então eu descobri um sinal, como a multiplicidade é ímpar, ocorre alternância. Então aqui, entre eles seria menos. Mas em torno dessa raiz ocorre outra alternância. Então aqui seria mais. Então os valores que me importam estão novamente aqui. Como era de se esperar pelo exemplo anterior, né? Os valores positivos ali. Finalmente a gente pode determinar o domínio dessa função. Domínio vai de menos infinito aberto, de menos infinito até 2. Aí tem uma descontinuidade no intervalo. Até 2 intervalo fechado, faz uma união. Faz uma união com 3 fechado aqui, até o mais infinito aberto. Mais infinito aberto. Ok? Tá aí, tranquilo o exercício. Já deu uma complicada. Tem que fazer com calma, porque é um ponto fácil se cair, mas tem que fazer na tranquilidade, porque vocês dominam o assunto agora, né? O terceiro e último caso é um híbrido do primeiro caso com o terceiro. O primeiro caso requer que x² menos 1, as restrições, tem que colocar as restrições ali. x² menos 1 tem que ser maior, tem que ser diferente de 0. Diferente de 0. E isso aqui, tudo, tem que ser maior que 0. E x mais 2 sobre x² menos 1 tem que ser maior que 0. Ok? Então tá. x² menos 1, a gente pode analisar ali, da primeira restrição, que ficará assim, x² é igual, tem que ser diferente de 1, então x tem que ser diferente de 1 e x diferente de menos 1. Que é o quadrado aqui, menos 1 ao quadrado é 1. E 1 ao quadrado também é 1, mas x tem que ser diferente desses valores aqui. Então tá, aí você já desenha a reta real para essa restrição. Tenho menos 1 aqui, 1 aqui. Por enquanto, os valores que me importam só para essa restrição variam de menos infinito até menos 1, união com intervalo de 1 até mais infinito. Então tem a segunda restrição aqui, que é a segunda restrição que a gente vai determinar aqui. X mais 2, x² menos 1, maior que 0. Uma inequação aqui. Bom, isso aqui a gente vai ter que relembrar como é que faz, a gente vai lembrando aos poucos aí. Aqui eu vou desenhar a reta real para o numerador. Qual que é a raiz do numerador? É menos 2, né? Porque menos 2 mais 2 dá 0. Então é uma raiz ali. A raiz do denominador, a gente já sabe. Menos 1 e 1. E aí você quer os valores maiores que 0, os valores positivos. Então, se eu substituir qualquer valor aqui, qualquer valor menor que 1, ao quadrado, é um número negativo, só que ao quadrado será positivo. Então, ok. E qualquer valor à direita aqui, também será positivo quando eu jogar aqui. No entanto, se você jogar um valor inferior a menos 2, o numerador será negativo. E negativo com positivo dá negativo. O quociente entre essas duas coisas. Não me interessa, me interessam os dois positivos. Então, para qualquer valor do domínio aqui, está positivo para o denominador. Exceto menos 1 e 1. E agora,
você tem que analisar e observar que para cada valor, à direita do menos 2, a função de cima é positiva, podia ser menos 1. Menos 1 está aqui à direita. Menos 1 mais 2 é um positivo, então ok, é o que eu queria. Então é esse conjunto aqui que me importa na primeira função. E aí você faz a interseção dessas duas para saber onde que essa função aqui, racional, ela é superior. Aí você vê, faz a interseção aqui. Então tá, ó. Aqui eu tenho uma mini interseção aqui. De menos 2 até menos 1, eu tenho uma interseção aqui. Bola aberta no menos 2. Bola aberta no menos 1. Esse é o valor que me interessa, porque é a interseção. E novamente outra interseção aqui de 1 até infinito. Ok? Determinei ali essa condição, essa segunda. Esse aqui é o domínio só disso aqui. Agora a gente vai ter que fazer a interseção com esse outro intervalo aqui e ver se vai ter algum ponto de coincidência. Então eu vou fazer a interseção com essa reta aqui, que é a reta da primeira restrição, menos 1 e 1, menos 1 e 1. E vocês vão ver que, realmente, não me importa o que está acontecendo aqui, vai repetir esse conjunto aqui, porque a única interseção aqui, realmente, só vai de menos 2 a menos 1, que é aqui interceptou, tem interseção nesse intervalo, e tem interseção nesse intervalo aqui contínuo. De 1 até infinito, de menos 2 a menos 1, e de 1 até infinito. Então o domínio, finalmente, o domínio daquela expressão anterior, que era a raiz cúbica de x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1, duas restrições. O domínio vai de menos 2, aberto, de menos 2 a menos 1, aberto, união com menos 1, com 1 positivo, aberto, até o mais infinito aberto. Deu um pouco mais de trabalho. Mas ainda assim, acredito que seja tranquilo o exercício. E vai cair caso híbrido. Vocês com a prática vão pegando o jeito. Isso é pré-requisito para fazer qualquer coisa. Porque cada derivada tem que ver se a função é contínua, determinar o domínio, a imagem. E isso é bem interessante nas aplicações do cálculo 1 na vida. Então, por aqui, vamos parar. Próxima aula a gente vê outras condições, condição logarítmica, a condição exponencial ali, são um pouco mais trabalhosas e podem fazer casos híbridos com os 3 primeiros já vistos. A gente continua na próxima aula então, pessoal.